Rafael Bueno, da tribuna. Bom, presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero agradecer o vereador Alexandre Bortoluz por ter cedido o grande expediente. Mas o tema que eu venho falar hoje, convido a comunidade caxiense que está nos acompanhando através da TV, das redes sociais, acompanhar essa minha fala, colegas vereadores, porque nós temos observado Caxias do Sul, os dados do IBGE, dados de estatísticas da Rede SUS de Caxias do Sul, que a gente tem aumentado o número de idosos na nossa cidade. Hoje, Caxias do Sul, nós temos, segundo os dados do IBGE, 84 mil pessoas acima dos 60 anos de idade. A pirâmide está quase que invertendo, porque logo mais ali na frente nós teremos mais idosos na nossa cidade do que pessoas jovens adultas. E isso é preocupante, porque nós não podemos chegar lá na velhice, lá quando a população for idosa, e começar o poder público a pensar a política pública voltada ao idoso. Nós precisamos, desde já, ter um olhar, uma sensibilidade com a pessoa idosa. E isso fez com que a gente pudesse, enquanto presidente da Comissão de Saúde, ver formas de ampliar o serviço e a oferta. Só um minutinho, vereador Rafael. Eu vou pedir atenção dos colegas vereadores e vereadoras para nós seguirmos os trabalhos. Temos um orador na tribuna e nós precisamos manter a organização dos trabalhos. Segue o professor Rafael Bueno com a palavra. Então, presidente, eu quero que a TV Câmara, se puder, exibir um vídeo. Vamos, Dani? Sim, fica. Pessoal, estou aqui com a diretora do Hospital Vila de Ramos, a Cleciane, para trazer a melhor notícia deste meu mandato. Cleciane, hoje saiu, então, da Secretaria Estadual de Saúde a notificação que o hospital foi contemplado para o ambulatório da pessoa idosa. Entre mais de 6 cidades no estado do Rio Grande do Sul, nós ficamos classificados entre as 10 cidades. Eu fico orgulhoso porque esse projeto nasceu há um tempo atrás e tu sempre foi visionária conosco. E para mim, eu ganhei o meu mandato com essa notícia, né, Cleciane? Muito bom, nós estamos muito felizes. Começou de uma conversa informal com o Rafael, visitamos um serviço de referência em Santa Maria e entendemos a necessidade que Caxias tem de ter um ambulatório especializado na linha do cuidado do idoso. Acho que a população, com essa notícia aqui, principalmente a população idosa, ganha muito e a gente está muito feliz de ter o Rafael como o nosso incentivador, né, através de emendas também e de outros recursos que vão vir para esse projeto. Cleciane conta com o meu mandato, tenho certeza disso, porque esse é como se fosse um filho, né? Nós temos hoje mais de 84 mil idosos acima de 60 anos em Caxias do Sul. Nós precisamos aumentar a expectativa de vida, mas na mesma proporção à qualidade. Um grande abraço. Importante dizer que é um programa do Avançar, do Governo do Estado, 60 mais. Estado, 60 mais, e que a região de Caxias foi contemplada. Então, a gente está muito feliz por fazer parte disso. Obrigada. Bom, eu quero fazer uma retrospectiva, então, a partir desse vídeo, por favor. Tem mais um vídeo? É um slide. É. Hã? Para suspender porque não está funcionando.
Vamos suspender a sessão. Vamos à sessão, segue o vereador da tribuna, o vereador Rafael Bueno. Então, eu peço à TV Câmara que, enquanto eu estiver falando, que mostrem os slides, onde tudo era um sonho, era só projeto em outros municípios. E aí, então, nós conversamos no meu gabinete no dia 29/6/2023, cerca de 2 anos e alguns dias atrás, estava o Geraldo representando o Hospital Virvi Ramos, o Everson Furtado, coordenador da Coordenadoria da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa também estava presente. Então, foi aí a primeira reunião com os agentes e servidores de saúde e da assistência social no meu gabinete, aonde a gente começou a discutir a implantação de um centro de referência para atendimento do idoso. Eu quero, antes de passar o slide, tem esse moço que está aqui no plenário, o Everson Furtado. Ele disse, vereador, tu batalha muito pela questão da saúde, por que tu não abraça uma causa que tem em Santa Maria? Eu disse, mas o que é em Santa Maria? O que tem em Santa Maria? Aí, então, nós fomos... Pode passar. Aí, então, nós fomos em Santa Maria fazer uma visita técnica, cerca de 2 meses após, no dia 11/7, uma delegação multissetorial conheceu o ambulatório, que tem funções principais de assistência, matriciamento, educação permanente para atenção primária e pesquisa clínica operacional. Então, nós visitamos, é o único ambulatório do idoso que tem no estado do Rio Grande do Sul, que tinha naquela época, então, um projeto já efetivado. Aí depois nós temos um outro encontro no dia 11/11/2023, aonde que avança o projeto para a implantação do Centro de Referência para Atendimento da Pessoa Idosa em Caxias do Sul. O encontro no meu gabinete traçou planos e avançou para a implantação do projeto. Vocês observam nessa foto o Geraldo, que hoje é secretário de Saúde, mas na época ele assessorava a Cleciane, que está aí no meu gabinete, do meu lado, na foto, que é a diretora do Hospital Virvi Ramos, e o Everton Furtado, na época, ele era diretor, ele era coordenador da pessoa idosa na Prefeitura de Caxias do Sul. Aí, então, no dia 28/6/2024, uma reunião na Prefeitura entre o meu gabinete e representantes das entidades ligadas à pessoa idosa e à área da saúde. E aí a gente já tinha garantido R$300 mil de uma emenda, foi a primeira emenda que nós garantimos para esse projeto, uma emenda da deputada federal Denise Pessoa, 300 mil, que estão já reservados. Aí nós mostramos, o município não demonstrou interesse, a Secretaria da Saúde nunca demonstrou interesse por essa pauta. Foi por isso que nós buscamos o Hospital Virvi Ramos como parceiro, porque a Secretaria da Saúde sempre ficou à parte. Fiquei sabendo que algumas reuniões debocharam até da pauta, dizendo que não era importante, enfim, porque a gente queria naquele momento que fosse uma política de governo do prefeito Adiló, já que ele é um prefeito idoso, que fosse uma política de governo, porque várias cidades que investem no idoso ganham a cidade amiga do idoso, que recebe recursos da ONU, de diversas entidades internacionais, para a questão de ampliar serviços e ofertas na questão da pessoa idosa. Então, eu apresentei esse projeto para as diversas secretarias do município, no gabinete do prefeito. Infelizmente, a Secretaria da Saúde, naquela época, lavou as mãos e não se interessou. Então, nós partimos para o plano B. Aí, então, foi no dia 6/1 deste ano, 2025, eu estive conversando com a Adiló, inclusive estava a minha filha, e eu falei isso bem no primeiro dia do ano, porque o Estado abriu o credenciamento, o vereador Frisso, para o ambulatório 60+.
aonde diversas... Como é a questão do autismo, Centro de Referência do Autismo, da Mulher, o Estado abriu uma habilitação para o 60+. Então, eu disse, bom, Adiló, já que teu governo passado não se interessou por esse tema da saúde, nós procuramos o Hospital Virve Ramos, eles aceitaram a ideia e agora o governo do Estado vai se credenciar, né? Abriu o credenciamento. E nós estamos credenciados. Então, por favor, enquanto o mesmo partido, que é o, né, do senhor, amigo, liga lá para o governador e tenta conseguir esse credenciamento. Aí, no dia 25 de fevereiro de 2025... mas está difícil, né, para mostrarem as fotos. Aí, no dia 25 de fevereiro de 2025, nós tivemos um novo encontro com o vice-prefeito, então, Edson Nespolo, que foi um grande parceiro, e com a diretora do Virve Ramos, a Cleciane, aonde nós detalhamos todo o projeto, né, aonde a gente precisa, então, captar 5 milhões de reais para esse projeto ser efetivado. Por quê? Porque como o município não tem recursos empenhados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente teria que buscar parceiros de fora. Então, hoje, nós já garantimos cerca de 2,5 milhões de emendas. 1 milhão do deputado Marcon, 1 milhão do deputado Afonso Mota, 1,2 milhão do Afonso Mota e 300 mil da Denise Pessoa. Só que ainda tem o fundo da pessoa idosa que nós estamos tentando viabilizar através hoje do diretor da Secretaria de Segurança, o Everson, né, que é um outro projeto, porque o Estado vai mandar cerca de 120 mil reais por mês para esse serviço. Só que como Caxias do Sul, uma declaração de líder, como Caxias do Sul não quis tornar esse programa política pública municipal, nós conseguimos ser habilitados, vereadora Marisol, para o Estado. Então, nós estamos... Caxias do Sul vai ser referência para Caxias e para os 48 municípios. Passa. Então, agora vai virar realidade. Mais de 100 municípios, então, disputavam, né, o credenciamento e Caxias do Sul ficou entre os 10 colocados. Esse ofício, em primeira mão, saiu na sexta-feira, onde teve o credenciamento, então, do Hospital Virve Ramos. E aí, colegas vereadores e vereadoras, esse ofício aqui, ele é apenas, né, um indicativo que a gente foi selecionado e que nós seremos habilitados. Agora, o que nós precisamos é garantir que esse serviço seja ampliado na nossa cidade. Porque, veja bem, o Estado vai mandar 120 mil reais, vereador Frisso, para custear algum serviço. Nós teremos cerca de 12 especialidades. Neurologista, cardio, fisioterapeuta, psiquiatra, né? Diversos serviços voltados para o cuidado do idoso. E não vai ser o idoso lá, o meu avô vai lá no Hospital Virve Ramos. Não, como é que ele vai funcionar? É aquele idoso que está lá na UBS e que ele não tem chances de amputar a perna por causa de problema vascular. Mas se ele não cuidarem dele lá na ponta, por causa que ele tem diabetes, tem colesterol, tem pressão alta, ele vai amputar a perna. Então, tu pega aquele idoso e tu diz, olha, tu vai lá no ambulatório do idoso para ser cuidado, ser tratado. No mesmo dia, tu vai em 5, 6 médicos, 5, 6 especialidades e tu sai de lá com o teu diagnóstico, com o teu tratamento. Porque hoje, o que acontece? Quem tem idosos na sua família, quem está me assistindo sabe muito bem, tem que ficar peregrinando e isso demora, às vezes, 2 anos para ir num cardio, num neuro, num fisioterapeuta, né? Enfim, e por que muitas faltas tem no SUS? E que é uma reclamação, inclusive, do prefeito. As pessoas reclamam, tem falta, mas muitos idosos não têm acompanhante. Então, sendo nesse espaço, aqui no 60+, onde nós conseguimos ser habilitados, lá no Hospital Virve Ramos, nós vamos garantir na integralidade o tratamento da pessoa idosa. E isso vai economizar recursos do SUS. Porque ao invés do adoecimento daquele idoso, que ele, com a demora, morosidade, a gente vai tratar ele na essência.
Então, já está pronto o espaço, já tem 5 salas disponíveis no Hospital Virve Ramos, naquele novo prédio, né, junto ao hospital. Já tem 5 salas. Provavelmente, no próximo trimestre, nós já vamos habilitar. Agora, o que nós precisamos? E é o meu convencimento que eu estou tendo, que a Secretaria de Saúde nunca se interessou por esse assunto. Vereador. Secretaria de Saúde, eu digo muito isso, nunca se interessou por esse assunto. E eu quero agradecer o vice-prefeito e também o Adiló, que foram conversar com o governador. Inclusive, mandei uma mensagem para o governador agradecendo ele, porque nós somos habilitados. Mas o desinteresse da Secretaria de Saúde não quis que o ambulatório viesse para Caxias, fosse especializado em Caxias. Então, o vice-prefeito Nespo teve uma reunião com o governador, o Adiló estava junto e nós conseguimos habilitar esse serviço. Mas vejam bem, 120 mil para Caxias e 48 municípios da região. Eu queria que esse serviço fosse nosso. E eu estava buscando dinheiro, já tinha buscado 2,5 milhões de emenda, a possibilidade do Fundo do Idoso. Então, talvez é mais um pepino que a gente vai puxar para nós, tendo que atender pessoas de toda a região. Mas que bom que a gente conseguiu um sonho transformado em realidade. Mas eu gostaria que fosse transformado em política pública do município de Caxias do Sul. Cuidar de quem ajudou a ser a cidade que a gente é, uma cidade pujante. Primeiro, vereador Friis. Vereador Rafael, eu vi quando a Ciria começou a falar, olhou para mim, né? Tudo bem, sem problema. 70 anos já, quase 69. Já estou nessa lista aí. Mas eu quero concordar com Vossa Excelência. Uma conquista dessas, Vossa Excelência tem razão, vale um mandato. Né? Então, parabéns pelo trabalho realizado e que chega a esse desiderato aí todo e a sua preocupação em buscar recursos, né? Isso é muito importante. Agora, esse visual aqui me coloca uma situação que eu sempre discuti a nível e coloquei em várias vezes nas minhas campanhas, né? De que Caxias tinha que evoluir para a criação daquilo que Novo Hamburgo fez. A criação de uma fundação de saúde pública. Né? Caxias tem que evoluir para isso. Né? E quando nós insistimos, quando assumi lá junto com Cassina a prefeitura, e levamos a UX lá para a Zona Norte, e depois, agora se ganhou inclusive o processo, né? Porque houve uma contestação do Tribunal de Contas dizendo que não podia, e agora abriu esse precedente, então nós não dependemos mais dos ideias da vida, dos institutos que vêm lá, que a gente não sabe de onde vem, mas Caxias tem que começar a discutir a criação de uma fundação pública de saúde, né? Como vários municípios já fizeram pelo Brasil. Dá muito mais agilidade, dá muito mais segurança do ponto de vista da questão dos recursos, da aplicação dos recursos. Mas, mesmo assim, cumprimentos a Vossa Senhoria está de parabéns. Obrigado, Friis. Aprendi muito com o senhor. Primeiramente, vereador Rafael Bueno, lhe parabenizar, né? Mas principalmente por essa ordem cronológica que o senhor traz, né? Nada como ficar registrado as demandas, né? Passo a passo do que a gente faz. Eu gosto muito desses registros, porque já dizia minha mãe, né? Minha mãe diz muito, né? O fracasso é órfão. Mas o sucesso tem muitos pais, né? Muitos pais por aí, todo mundo luta, mas quando a gente vê a ordem cronológica das coisas, quem realmente busca lá, né, tem a ideia e né, é sugerida, às vezes, alguma ideia, como foi, mas, enfim, leva a essa situação adiante. Lhe parabenizar e dizer que é uma ótima notícia. Que pena, que nem o senhor disse, que não é só de Caxias, no caso, né, como a questão municipal, assim como as nossas UBSs, com atendimento somente para Caxias. Mas é uma conquista, né? Vem através, então, do governo do Estado com essa referência para os 49 municípios, mas é uma ótima pauta e parabéns, com toda certeza. Eu admiro muito o senhor por essa pauta da saúde, por estar à frente da Comissão de Saúde e trazer essas ideias como realidade, né? Que vão se tornar realidade logo ali na frente. Parabéns. Obrigado, Dai. Vereador. Vereador Rafael, meus cumprimentos ao senhor. Já disse isso ontem, no momento oportuno ali em frente à Câmara, mas gostaria de deixar registrada aqui a parabenização à sua luta, né, nesse sentido
desse centro de referência ao idoso, especialmente porque nós já ouvimos isso do próprio Hospital Virvi Ramos, né? Na última quinta-feira eu estive lá com a Cleciane entregando uma emenda e ela sinalizou, inclusive, essa iniciativa da sua parte, né? Deixou frisado que foi um projeto da sua luta. E acho que é uma questão que nos preocupa a todos enquanto vereadores, uma vez que nós somos, né, uma ampliação do debate público aqui dentro. O principal espaço de debate de Caxias do Sul é esta Câmara. E a gente tem uma preocupação com relação a um assunto que eu já trouxe aqui, né? O Rio Grande do Sul hoje é o estado com a menor taxa de natalidade do Brasil. Já há muitos anos nós vemos a taxa de natalidade diminuindo, a força de trabalho, né, da juventude. E isso não é um demérito ao idoso, pelo contrário, é apenas uma estação da vida, né? Mais uma fase da vida. E a gente precisa dar atenção a quem tanto construiu essa cidade, né? Quando nós olhamos para a história e celebramos a história da cidade, a gente olha para o passado e relembra daqueles que vieram. Então, nada mais justo que serem cuidados nesse último momento da vida. E eu acho que é importante, da nossa parte, o reconhecimento ao senhor como um lutador já de muitos anos dessa pauta, né? Especialmente da saúde, aí, que abarca também a saúde do idoso. Obrigado, vereador Caleb. Vereador Pedro. Obrigado, vereador Rafael. Quero lhe dar os parabéns pela pauta. Quero lhe dar os parabéns pelo trabalho feito na frente da Comissão de Saúde e por esse projeto, né, desse Centro de Referência ao Idoso. Esse é um projeto que tem o meu respeito. Já um ambulatório trans, eu nem sei quantos trans tem em Caxias, nem se compara com um projeto desse aqui, né? Centro de Referência ao Idoso, um ambulatório para criança, para gestante, que tanto se precisa, né? Enquanto se veste em outras coisas. Então, quero lhe dar os parabéns. E também, enquanto o senhor fez referência ali às pessoas que foi citado pelo nosso prefeito que desistem, tem que ver se, quando foi feita essa estatística, também foi levado em conta todas as pessoas que morreram na fila de espera, né? E já deram outro jeito, porque senão iam morrer e tudo mais. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Andressa. Eu vou ter um minutinho mais. Vereador, apenas lhe parabenizar pela essa importante pauta, a construção, porque ter uma referência onde os idosos possam serem olhados e não precisem ficar peregrinando para ter saúde é muito importante. Portanto, de parabenizar e dizer que é fundamental que o Estado cada vez se responsabilize mais. Outro dia eu conversava com o pessoal da política do idoso aqui na cidade, vereador, e disse para eles que, com muita felicidade, a política do idoso era uma das que mais estava se ampliando. Isso é muito importante para a gente, porque a gente precisa. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Só a vereadora Rose, senão ela briga, porque... Não, fala, vereadora Rose, fala. Não, é que senão ela briga, que a gente não dava parte, que ela ficou sentindo excluída. Eu falo depois, brigo. Tá. Obrigada, vereador. Obrigado. Bom, presidente, obrigado. Eu quero agradecer toda a imprensa de Caxias do Sul, a repercussão que deu, mas principalmente ser parceira desde o início, lá de 2023, repercutir, acompanhar todos os jornais, o Pioneiro, a Caxias, a São Francisco, o Leove, né, toda a Espaço, enfim, toda a imprensa aqui de Caxias do Sul e da região, mas agradecer o Everson Furtado, que foi numa conversa que nós iniciamos essa luta e hoje nós transformamos isso em realidade. Daqui a pouco, nós todos aqui estaremos utilizando o ambulatório da pessoa idosa. Obrigado, vereadores e vereadoras. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Com a palavra, vereador Juliano Valim.